Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar início à modelagem propriamente dita dos polígonos do nosso modelo de peixinho, que é o nosso personagem que a gente vai estar trabalhando. E agora a gente vai ver que é fácil a gente fazer um modelo de um peixinho a partir de um cubo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um cubo. E isso aí todo mundo já é craque de fazer, ok? O nosso cubo está aqui nas nossas visões, dá para ver ele em front, side, perspectiva e tudo mais. E o que a gente vai adicionar nele aqui agora são edges para que a gente consiga fazer o contorno dele inside e a lateral dele na visão front também, tá? Então, ok, aqui a gente começa. Então, inicialmente, o que a gente pode fazer é adicionar algumas divisões aqui no nosso cubo, por exemplo, a divisão dele em comprimento, aqui profundidade, por exemplo, aumenta um pouquinho aqui a profundidade dele, coloca algumas subdivisões, a gente aumenta aqui o tamanho dele na profundidade para ele ficar aqui mais ou menos no nosso cubo. É legal a gente apertar 4 na viewport de side, de vez em quando a gente vai apertar outro também, porque aí ele fica, olha lá, ele fica em wireframe. Wireframe é o nome dado para essas linhazinhas que não tem shading. Shading é quando ela fica assim cinza, tá? Se ela for um wireframe, ela é desse jeito. A gente aumenta aqui o tamanho dele também na altura, ok? Um pouquinho mais alto, só para a gente começar a nossa modelagem. E a partir de agora a gente pega aqui, por exemplo, os nossos vértices. No caso, pode vir aqui selecionar os vértices e começa a trabalhar. Não tem muito mistério, eu vou trabalhando aqui, colocando ele mais ou menos na altura que eu acho que vai ser. Eu escalo aqui, por exemplo, nessa altura, e eu posso fazer manualmente também. É, vocês vão ver que é bem rápido, tá? Eu vou colocando assim, arrastando mesmo o nosso cubo para que ele fique nessa proporção que é a proporção do peixinho. Não se preocupem em fazer perfeito agora, porque o desenho só nos dá uma, uma ideia, né, de como que ele deve ser a proporção dele, etc. Isso tudo aqui a gente vai dar uma melhoradinha à medida que for trabalhando. Então, olha só, já fiz uma primeira etapa na versão de side dele aqui, só para dar uma proporção para vocês entenderem. Olha lá, ele já virou aqui uma coisa, um cubo na visão side com um aspecto meio onduladinho ali. Agora a gente vai tentar acrescentar umas subdivisões aqui na lateral dele. Então, para adicionar subdivisão, a gente vem ali no nosso painel de eu vou criar agora uns atalhos para a gente, ok? Vem nesse custom aqui, vou criar uns atalhos, por exemplo, nas nossas ferramentas. Então aqui, Mesh Tool, eu vou adicionar nosso atalho de Insert Edge Loop Tool, ok? Ctrl Shift, clique do lado esquerdo do mouse, ele vem para cá a nossa ferramenta. Então pego a nossa ferramenta e já adiciono aqui, por exemplo, uma linha. Essa linha adicionada, eu já posso, por exemplo, dar uma escaladinha nela, olha. Ele já vai dar uma primeira ondulaçãozinha no nosso personagem, tá? Para ele ficar um pouquinho mais gordinho. A gente vai melhorar isso tudo. Eu vou adicionar mais outras duas linhas, mas por enquanto eu vou fazer ele ficar um pouquinho gordinho aqui, como se fosse na visão top. Vamos lá, a gente pega aqui. Eu não preciso me preocupar com simetria agora, porque depois eu posso trabalhar simétrico assim desse jeito, mas depois eu vou consertar essa simetria dele para que ele fique bom assim, tá? Para animar. Então agora eu não estou me preocupando com a simetria, mas depois eu vou fazer ele dar uma espelhada, tá? Nessa espelhada que a gente vai dar lá mais para frente vai ajudar a gente a deixar ele um pouquinho mais simétrico. Isso é bom para a gente na hora da animação. No caso, eu vou criar mais duas linhas aqui em cima. Então, aqui, ó, uma linha aqui em cima e uma linha embaixo também, que a gente vai começar a dar a forma dele mais padronizada. Assim. Então, eu posso alargar, descer um pouquinho. Eu venho aqui, crio mais uma, pego essa linha aqui que eu acabei de criar, duplo clique, dois cliques nela e aumento aqui um pouquinho para o lado. Aí vocês vão ver que o nosso peixinho vai começando a ter uma forminha, tá? Uma forma bem assim precária ainda, né? Claro, ela está bem esquisita, mas olha lá, já dá para ver uma coisa começando a ter uma ideia de que vai ter um personagemzinho ali, ok? A gente pode, por exemplo, melhorar aqui as regiões onde ele está
visão front, visão side. Por exemplo, aqui no side ele já está um pouco melhor. Eu poderia adicionar mais uma linha aqui, ó, por exemplo, aqui no rabo, e melhorar aqui dizendo que essa região é um pouco mais baixa, essa aqui é um pouco mais alta. Aí começa agora o refinamento da versão bloco que eu tinha, né, do meu modelo. Eu vou começar a tirar uma face para ele aqui daqui a pouco, então eu posso deixar aqui ainda bem rústico, ok? A ideia é que a gente tenha liberdade para encontrar. Opa, aqui eu tirei da minha visão side, eu vou voltar com ela aqui left, né? Então é o right aqui, right, ok? Eu vou voltar com ela aqui em versão 4. A gente vai adicionar aqui mais uma linha embaixo para eu fazer a parte de baixo dele assim mais gordinho, igual está ali. Vou adicionar mais uma linhazinha aqui embaixo. Essa linha eu posso pegar ela aqui na visão front e fazer uma escalada, uma descidinha. E reparem bem que ele agora está seguindo um pouco melhor a nossa curva. Eu vou me preocupar só com o lado esquerdo, porque depois a gente vai dar um mirror nele, tá? A gente chama mirror quando a gente faz como se chama, um espelhamento, ok? Ok, tá bom? Eu vou passar uma linha aqui bem no meio, que vai ser a minha linha de divisão do espelhamento. Então, a partir dessa linha, eu não vou me preocupar muito com o outro lado, porque depois eu vou dar o espelhamento e já vou ensinar para vocês daqui a pouco. Ó, vou criar uma linha aqui no meio. Essa linha do meio, eu quero que ela seja exatamente no meio dessa onde passa aqui. Então, o que eu faço para ela ficar no meio? Eu venho aqui no meu Scale, esse é o truque que eu faço. Pode ser que existam outros truques. Eu dou um Scale nela aqui, ó, nesse eixo, super muitas vezes, tá? 0, 0, 0. Aí depois eu pego o meu Translate, que é o Move, né, que eu apertei aqui W no meu teclado, seguro o X para que ele snap na minha grade e venho aqui na minha grade do meio e solto. Então ela criou exatamente uma linha no meio perfeito para esse modelo. Então olha lá, está com o meio perfeito. O ideal aqui agora é eu buscar acrescentar condições de fazer um modelo mais bonitinho. Aqui, por exemplo, ó, ele está com o rabo muito grosso. Então a gente vem aqui, já muda o rabo dele, porque a gente já sabe que vai ser um pouquinho mais fino. Agora eu posso começar a trabalhar com a meu Soft Selection. Opa, deixa eu aumentar aqui, ele está um pouco pequeno. Posso trabalhar um pouco com o meu Soft Selection, que olha lá, ele já vai dar para a gente uma suavidade em tudo praticamente, né? Então, o nosso rabinho do nosso peixe é um pouquinho mais fininho assim mesmo, ok? A gente vai consertar um pouco as coisas que ele tem aqui, por exemplo, o que me chama mais atenção aqui é essa região, que ela ainda está meio durinha aqui, então vou tirar o meu Soft Selection, está meio durinha, aqui tá bom, eu vou adicionar mais umas edges aqui para compensar quem está com pouca edge. No caso eu pego aqui esses aqui um pouquinho mais para cima, esses aqui um pouquinho mais para baixo, e assim vai. Eu acho que não tem muito mistério, acho que é só mesmo a gente criar isso tudo do zero, assim, que é a partir de um cubo que a gente faz mesmo. Eu vou puxar o rabinho dele ali em cima e a patinha numa próxima aula, mas essa daqui é só mesmo para a gente dar um início de uma primeira visão. Olha, como que se starta, né, um projeto a partir do zero, tá? Tendo essas nossas imagens. Então, essa primeira fase é criar um esboço, assim, digamos, um volume do que será o meu peixinho, tá? Então, aqui a gente já tem um volume, a gente vai dar um mirror nessa geometria, mas a gente vai se preocupar primeiro só com uma das laterais. Então, olha, me preocupei com essa lateral daqui, que é desse lado, me preocupei com a visão dele de lado, que é essa daqui, e a gente vai na próxima aula continuar esse processo de adicionar polígonos no nosso personagem. Valeu!